Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nessa manhã de quinta-feira, ensolarada, dia 26 de março, e o oferecimento do Célula Mater, laboratório que está sempre presente quando você mais precisa. E hoje, sexta-feira, sextou, né? Como disse o novo vocabulário das redes sociais, sextou, e hoje sextou, né? Final de semana tá aí. Será que vamos ter um final de semana quente, de calor, praias fechadas? Mas, enfim, a gente vai estar falando sobre tudo que está acontecendo na nossa região. E hoje o Ted está comigo de forma remota. Bom dia, Ted. Ted, bom dia. Acho que o Ted não está me ouvindo. E hoje a gente também tem como nosso convidado... Ted, já está aí? Oi, Ted, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a quem nos acompanha em mais um 3 em Pauta nessa sexta-feira. Muita informação, análise, entrevistas. Aí daqui a pouco você vai falar do nosso convidado, novidades importantes a respeito do programa. Enfim, tudo que interessa você saber no dia a dia aqui da região, em especial da Baixada Santista, você acompanha aqui no 3 em Pauta, Cris. Tá certo. O Anderson hoje está de folga? Está de folga, de folga em termos, né? Está de folga do programa. Tá certo. Então, deixa eu só dar um recadinho. Estou sem máscara, porque só estou eu no estúdio, mais o Marcelo, e o Marcelo está pelo menos aí 1,5 metro de distância para mais, então só estamos nós dois. Então não há motivos de eu fazer a máscara, mas a gente está com todos os insumos para todas as precauções, né? E hoje nosso convidado, já que a gente está falando muito de lockdown, de comércio fechado, ninguém melhor que ele, que é um empresário aqui na nossa região e também é diretor lá da CDL, João Vilela. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Ted. Bom dia a todos. Certo. Hoje vamos falar desse lockdown, o que poderia estar sendo feito, como é que está a situação do comércio, né, João? Olha, o comércio não vai sobreviver muita gente, isso já é certo. Mas não é o mais grave ainda. Ano passado ficamos 96 dias, Cris, fechados. E uma parte conseguiu sobreviver. Agora, esse ano, nós não estamos na fase vermelha mais. Nós passamos para emergencial, de emergencial para lockdown. E talvez tenhamos mais um lockdown supermaster, porque esse foi considerado o lockdown inteligente. Eu tenho um pouco de medo quando eu vejo alguma coisa escrito assim, lockdown, alguma coisa inteligente. Me dá a impressão que o cara tem que afirmar, porque não parece. E não parece mesmo, porque a gente já sabe, depois de 100 milhões de casos no mundo, mais de 100 milhões de casos no mundo de Covid, já com os acertos e com os erros de vários países, nós já sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E veja, eu não sou a falar, não, o isolamento não funciona. Eu digo que funciona, mas ele não funciona sozinho, ou não funciona totalmente sozinho. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com pandemia, com nada mais ver como o brasileiro pensa. Nós somos mais ou menos da mesma época, né, Cris? Nós lembramos daqueles planos econômicos que vinham, plano verão, plano Bresser, plano com tablita, com não sei o que, plano Collor, plano não sei... Tinha aqueles planos todos econômicos. Porque o dirigente brasileiro acredita que, e nós fizemos coisas do arco da velha, com o nome de acabar com a inflação. Com grandes economistas, depois iam na imprensa, falavam como iam fazer. Eles acham que você pegar um papel e você determinar certas regras, você vai resolver o problema e não fazer nada. O que eu estou falando da pandemia em relação aos planos? É a mesma coisa. Eles pegam um papel e falam, olha, não pode abrir feira, pode abrir não sei o quê, pode não abrir tal horário, pode andar das 5 da manhã às 8 da manhã, pode circular na rua a pé para fazer atividades físicas, não pode praia, não pode... Eles criam um papel, criam um decreto e falam, olha, faça isso, que nós vamos resolver com isso. Ano passado fizeram a mesma coisa. Um tal de Bruno Covas, que eu não sei se vocês sabem quem é, que é prefeito da maior metrópole, uma das maiores cidades abaixo da linha do Equador, acho que é a maior cidade abaixo da linha do Equador, ele resolve fazer feriado. É a segunda vez que ele faz a mesma ideia e resolve mexer no rodízio, achando que isso funciona em algum lugar e nós não temos nenhuma referência no mundo. Aí prejudica aqui também a Baixada. Aqui, principalmente, né, João? Principalmente, não tem o menor sentido. Alguém viu em algum lugar do mundo, vamos dar 10 feriados aqui na
na promoção do feriadão e o Covid vai embora. Não existe isso. Isso não tem a menor base científica nenhuma. Nunca houve essa base. E ele comete a mesma falta de base, mais uma vez. E vamos lembrar que a Grande São Paulo, ela tem simplesmente metade da população do estado todo. Isso já é muito, isso é fora de qualquer coisa. Mas vamos lá. E o que dá para ser feito? Uma coisa é criticar o que está sendo feito, outra coisa é falar o que dá para ser feito. O isolamento pode ser feito e deve ser feito em certas épocas, de certas formas, com algumas coisas a mais. Só o isolamento não deu certo em lugar nenhum também, sozinho. Tem que ter o rastreamento e a testagem. E a testagem tem que ser muito rápida. Então, vários lugares do Brasil estão conseguindo melhorar. Joinville, em meia hora, você, em um lugar separado, não fica em policlínica, não fica em hospital, eles fazem a testagem. Vão nos edifícios, vão nos condomínios, fazem a testagem de quem está com sintoma e começam a rastrear onde aquela pessoa teve, onde ela trabalha, a família dela, e para pegar já os casos no início, para essas pessoas ficarem isoladas. A testagem foi um caminho da Coreia do Sul e de vários outros países. A própria Nova Zelândia testou muito, isolou no começo, depois abriu. Porque é um trabalho contínuo, não é simplesmente um papel. E essa é a mania do dirigente brasileiro. Ele acha que faz um papel, por isso que eu dei o exemplo dos planos econômicos que não deram certo, e acha que vai resolver pelo papel. E não vai, porque ele vai estar prejudicando o restante, não funciona. E como que ter feito, além da testagem, além de um pequeno isolamento inicial, a testagem e o rastreamento? Como é que tem que ser feito? Você pode e deve fazer algumas coisas. Onde estão os maiores problemas? Isso não sou eu que estou falando, isso todos os cientistas até agora, que chegaram depois de 100 milhões de casos no mundo. As igrejas são complicadas porque as pessoas falam, gritam, falam alto, estão num lugar confinado, é um lugar complicado, então é um lugar que não se deve ir, então deve-se fazer uma orientação para não ir às igrejas, infelizmente, muita gente vai ter lá o lugar para rezar, mas não tem essa opção. Outro lugar que é muito complicado, e aí é o mais complicado de todos, são as baladas, é óbvio. As pessoas bebem, as pessoas ficam sem máscara, as pessoas se beijam. As baladas não foram, as clandestinas continuam funcionando a pleno vapor ainda. E o terceiro lugar são os ônibus, lotados, sem condições. Bom, o que você tem que ter feito? Colocado mais ônibus e feito uma campanha, mesmo quando você não tenha mais ônibus, tiraram ônibus, pior que tudo, tiraram ônibus do que deveria estar... mas tem um contrato, contrato tudo nós temos, tem lei, tem Constituição e não funciona nada, ninguém usou para nada a lei, Constituição, contrato, qualquer coisa. Mas tem um contrato com a empresa de ônibus, isso valeu mais do que tudo. Tem um contrato com a empresa de ônibus que não podemos... Nossa, que coisa. Bom, faz uma campanha, fala, não peguem ônibus. Como eu não pego ônibus? Vai de bicicleta, tem gente que tem uma bicicletinha elétrica, que tem... Não, contrário, começaram a fazer campanha para prender as bicicletas elétricas dos coitados que compraram para não pegar ônibus. Tem que falar para o cara, faça qualquer coisa, mas não pegue ônibus, vá a pé, vá de bicicleta, dê um jeito, faça uma campanha. E se for pegar o ônibus, use a máscara certa, de forma certa, com álcool gel no ônibus, pelo menos, com todo o trabalho, com poucas pessoas no ônibus, com uma lotação mínima no ônibus, todo mundo com a máscara certa no lugar certo. E qual que é a máscara certa? Usar uma PFF2, também conhecida como KN95. Porque nós estamos achando que uma máscara de pano no pescoço resolve, e não resolve. No pescoço não resolve nada. Pode deixar em casa, porque é a mesma coisa. Então, nós sabemos que os lugares abertos, isso é ciência, é científico, não teria problema. O pessoal andando na praia, com a máscara certa, zero problema. O menino surfando lá, deixa ele surfar, tá pegando sol, não tem problema. Mas é difícil controlar. Bom, isso é outro problema. Mas nós fizemos tudo errado desde o início. O grande problema que nós tivemos chama-se carnaval no Brasil, futebol. Por que futebol? Porque nós vimos agora, há bem pouco tempo, todo mundo saindo, passou na frente da Santa Casa ali, o pessoal atrás do ônibus, todo mundo sem máscara, gritando, pulando. Eleição foi um grande problema que nós tivemos, porque dia 27 de setembro começou a eleição propriamente dita, a campanha, e aí a pandemia foi embora. Ela foi embora, desapareceu. Não, fase verde, não era fase verde.
Eu fui num grande hospital aqui da cidade e conversei com o diretor do hospital, ele falou, não, tá começando a encher de novo. Em outubro isso, tá? Em outubro. Então, foi feito tudo errado. E agora querem que o resultado dê certo. Então, usando as mesmas ferramentas do ano passado, usando as mesmas coisas do ano passado, que deram errado, e claro que vai dar errado novamente, porque vai ficar aquele platô novamente. Nós vimos essa história já. Porque o baladão continua funcionando, a periferia funciona, porque eles acordam de manhã para ter o almoço. O cara tem que se virar de alguma forma. Clandestino ou não. Clandestino ou não. Então, não tem sentido o que fizeram. E continuam sem ter sentido. E olha, não é que eu sou contra isolamento, vai ter que fazer isolamento da forma certa. O pessoal lê a primeira página do livro e não lê o resto do livro. Analisa os outros livros. Exatamente. Até depois eu quero fazer um comentário em cima da rua de Baladão, mas antes eu vou chamar o Ted, porque a gente tem o giro de notícias também, né, o Ted? Exatamente, Cris. Até vou deixar a notícia boa para fechar o giro. Eu vou começar, infelizmente, pelas ruins, né, digamos assim. O Marcos Caseiro, né, infectologista, aqui, conhecidíssimo aqui na região, ele deu uma entrevista para o projeto Baixada em Pauta, do G1, e ele comentou o seguinte, que ele acredita que os efeitos aí, né, os efeitos desse lockdown, ele falou, não iremos conseguir diminuir os números, né, de doentes, de internados, enfim, de forma efetiva, até o período proposto para esse lockdown. Esse lockdown que estamos fazendo agora vai refletir provavelmente daqui a 20 dias para frente. Ele também defende, o lockdown atual tem previsão inicial para durar até 4 de abril, mas ele acredita que as medidas devem ser prorrogadas aí por mais 2 semanas, né? Ou seja, pelo menos vamos contar 2 semanas certinho, até dia 18, 20, enfim. Esse é o quadro que o Marcos Caseiro apresenta nesse momento. E o prefeito Rogério Santos também gravou um vídeo bastante eloquente, até bastante bravo nesse sentido, falando que a ocupação de UTIs aí chegou a 90%. Ele até usou uma frase que foi destacada em muitos portais, onde estamos perdendo essa guerra, né? essa ocupação de 90% de leitos, de ocupação de leitos de UTI para a Covid. Essa ocupação chegou ontem, esse número chegou ontem, né? E ele até falou, eu preciso de todos como aliados para que a gente consiga encarar essa verdadeira guerra contra a Covid. Ele elogiou quem está fazendo da forma certa, só que ele também criticou naturalmente quem não está fazendo da forma considerada certa na visão do prefeito. Ele até falou que hoje, né, ontem, né, quinta-feira, mais 31 pessoas foram internadas em UTI. A média, mesmo nesses momentos graves do prefeito, era de 12 pessoas por dia, está piorando e muito. Estamos trabalhando em busca de locais, de equipes de saúde, de oxigênio e de medicamentos. Cada minuto é uma guerra para abrir, mas estamos perdendo essa guerra. Esses recursos profissionais e insumos são finitos, acabam, disse o prefeito. E tem uma outra notícia também, Cris, também o próprio Marcos Caseiro falou sobre isso. Ele diz o seguinte, que existem 3 variantes do coronavírus que circulam na Baixada Santista, e essas 3 variantes são muito mais agressivas. Segundo o Marcos Caseiro, entre elas predominam 3. A P1, com 2 variantes em Manaus, e também a P2, cepa descoberta no Rio de Janeiro. Juntas, elas somam mais de 76% dos infectados. E, além delas, também circulam na Baixada Santista cepas do Reino Unido e uma nova variante descoberta no México. Quer dizer, a Covid se espalha de uma forma absolutamente diferenciada, com várias cepas das mais diversas, e cada cepa que surge, né, sempre com uma agressividade maior. E até para fechar esse giro, fiz uma notícia muito boa que saiu na manhã de hoje, né, o governador João Dória concedeu uma coletiva e anunciou aí a primeira vacina 100% nacional, a Butanvac, desenvolvida e produzida pelo Instituto Butantan. Os primeiros lotes devem começar a ser entregues em julho, desde que a Anvisa autorize o início dos testes clínicos. De acordo com o presidente do Butantan, o Dimas Covas, o desenvolvimento dessa vacina começou há 1 ano. Quer dizer, uma notícia boa em meio a esse mar de problemas que surgem oriundos aí
da Covid, Cris Carvalho. Pois é, a ciência faz a sua parte, né? Mas, infelizmente, os nossos governantes e a população acabam deixando a desejar. Ted, eu vou querer que você faça uma pergunta para o nosso convidado, mas eu só queria fazer um comentário e ver o que o João acha. Porque eles estão falando muito nessa restrição, que você não pode estar nas ruas sem provar o porquê que você está na rua. Quer dizer, quando os telejornais vão mostrar, é só orla da praia. Né, para dentro da linha da máquina, sentido centro, nada. Ontem eu precisei ir ao centro, que eu precisei ir numa agência bancária que só tinha ali no centro. Tinha várias viaturas da polícia, mas o centro estava bem vazio. Agora, outros locais que deveriam ter viaturas da polícia não tinham, e as pessoas andando sem máscara, sem nada. Agora, a minha pergunta. Falam que os pancadões, os baladões clandestinos não tem como saber, né? Tem. E a inteligência da polícia, né? Serve por aqui. Tem como saber, porque já falaram que eles conseguem ver o número de pessoas que estão isoladas através do celular, da antena do celular. Então, você vai ver onde tem uma aglomeração, você sabe que ali tem pessoas. Agora, por que quando acontecem as manifestações, que são divulgadas nas redes sociais, não aparece nenhuma viatura da polícia para acabar? Pois é. Né, João? Olha, se quiserem perguntar onde tem os pancadões, eu informo, porque eu recebo toda vez onde vai ter os pancadões, e minha sócia mora na Zona Noroeste, ela me informa toda vez, e já tentei ligar para todos os números que você possa imaginar, aí, 53190, ninguém não aparece, atende, né? Não é besta de aparecer em certos lugares, né? Porque existem lugares e lugares, regras e regras, decretos e decretos, né? Depende do decreto que tiver do prefeito local, porque tem outros prefeitos aqui, além de um, aqui do de Santos. O problema é esse. Vamos pensar em outra coisa? Vamos nós três aqui, ninguém está nos escutando, né? Vamos pensar na dengue. A dengue, quantos anos? Já mais de século, é óbvio, né? Alguns séculos nós já temos a dengue, nós já controlamos a dengue já foi erradicada, a dengue voltou com tudo, vai nos hospitais, o cara está achando que está chegando Covid com dengue. 30% pelo menos o cara com sintoma é dengue. Ou dengue com Covid, que é melhor ainda, para fazer um negócio fantástico. O corpo dele vai ficar uma loucura. Como é que nós não acabamos com dengue ainda? Pela mesma falta de preparo. Pela mesma falta de tomar cuidados adequados, de utilizar da forma certa a ciência. Por que o pessoal não consulta o Dr. Roberto Zeballos, que é um cara de São Paulo, que é um dos maiores especialistas em Covid hoje, no tratamento da Covid? Ninguém consulta esse cara aqui em Santos. E ele está conseguindo ter um êxito fantástico. E várias cidades estão conseguindo. Tem outros caras aqui de Santos, que nem o Dr. Clemente, ele já sabe como é que resolver. Resolver não resolve, mas ele consegue amenizar a questão. Porque o pessoal está usando de formas completamente sem noção. Tem que levar em conta que um lugar que mais transmite hoje, além desses que eu falei, que é o ônibus, o pancadão e a igreja, é a casa. A casa das pessoas, que as pessoas ficam sem máscara. Dos meus 25 funcionários, 6 pegaram Covid, né? Nenhum deles na loja. Era sempre assim, a mãe pegou, a pessoa chega em casa, pegou também. Aí o namorado pegou, era todo mundo em casa. A filha foi viajar, voltou com sintoma, a mãe pega. E assim por diante. A casa tem que tomar um baita de um cuidado também. As pessoas estão saindo, você tem que saber onde elas... Você tem que fazer o seu rastreamento. Se a gente não conseguiu ainda resolver a dengue, que é vergonhoso falar isso, não é? Eu teria vergonha. E como é que resolve o negócio do pancadão? Tem drone, tem um monte de coisa. Isso, eu indico, se vocês quiserem, eu indico. Eu dou o local, a hora e tudo mais. Ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém é louco de ir. Aliás, é o que você falou, Cris. A periferia, ninguém usa máscara, ninguém usa nada. A pessoa está preocupada com o dia. Aliás, a pessoa nem acredita, porque é assim, tudo fica bonito, né, quando o pessoal toma as medidas de gabinete. São pessoas que tomam medidas de gabinete, não tem noção da realidade da vida. Tomam noção que achando que o comércio é de um jeito. Estavam reclamando, o prefeito estava reclamando, não, porque aqui nós pegamos o rastreamento dos celulares do Estado, Santos é o pior aqui da região, por que isso acontece?
eu vou contar para ele por que isso acontece. E vai ser o pior mesmo. Ah, por que Bertioga está tão bem e nós estamos tão mal? Eu vou contar para ele, se ele não sabe. Porque nós temos o maior porto da América Latina. Isso está funcionando. Funcionando a plena carga. Tá? Primeira coisa, então você não consegue parar a movimentação do porto. Segunda coisa, nós temos a parte dos hospitais, estão todas em Santos. Os grandes hospitais estão todos em Santos. Se pensar só em leito que você tem aqui em Santos, pensa quantos leitos tem em Mongaguá, depois de um ano de pandemia. Sabe quantos tem lá, a Covid? 0. Peruíbe, 0. E tem aí meia dúzia de leito. Bertioga, 8 ou 9 leitos. São Vicente tem 10, porque ampliaram 10%. Era 9, passou para 10. Você acha que vai dar certo? Não vai. Não vai. Aí Santos tem esse monte de gente porque vem trabalhar aqui, nos hospitais, nas rádios, na TV, no porto e no próprio comércio. Porque o comércio, vamos deixar claro que os restaurantes estão funcionando por delivery. E em vários lugares estão funcionando por delivery. Então, continuou funcionando. O que não está tendo é o movimento das pessoas na rua na quantidade que eles achavam que tinha que ser. O problema é que não tem dinheiro. Ninguém falou assim, olha, o seu imposto desse mês, vamos postergar para mais para frente. Ninguém falou isso. O meu IPTU chega certinho. O meu DAS, que eu tenho que pagar para o governo do estado, chega certinho. Falaram que ia ter uma questão do ISS, que eu pago o ISS também. Eu gravo o programa, tenho que pagar o ISS fixo. Estou pagando. Então eu tenho que pagar tudo. Como é que é no exterior quando tem lockdown? O governo vai, faz um plano, prepara o comércio, fala, olha, nós vamos ficar fechados, mas nós vamos ter aqui um fundo para resolver, você não vai pagar pelo menos os impostos, pagar lá para frente, você vai ter... Faz uma preparação da coisa. Aqui não, fecha, você fica em casa, paga os funcionários, paga os salários, paga tudo, vai quebrar, porque já estava quebrado. Vamos lembrar que essa quebra não é também de pandemia, né? A quebra já vem lá de 2014, tia Dilma lá, que fez lá todas aquelas maluquices que o pessoal continua fazendo na economia e quebrou o país. Então, nós temos o resultado, sabe? É muito ruim a nossa administração, em todos os aspectos, é municipal, estadual, federal, é muito ruim. Se a gente não mudar isso, vão continuar essas pessoas de gabinete que falam, isolamento funciona. Só que está tendo isolamento? Não. Olha, já fomos fase vermelha, estamos há 30 dias. Dia 4 vai fazer 30 dias de fase vermelha. Ué. É verdade. Deixa eu ler os recadinhos aqui, antes de passar para o TED. A Cecil Jobran está assistindo, Marcelo Dias, Marcos Aurélio, bom dia. Manda um alô para a galera de Pindobacu, Bahia. Olha, o pessoal da Bahia, então, um beijo para todos vocês aí. Obrigada pela audiência. Fabiana Honorato, bom dia. Beatriz Marques, bom dia, pessoal. João Vilela, meu candidato. Cara, obrigado, super inteligente. Nossa, viu, Bia? Leandro Reisman, sei lá. Fecharam tudo, mas as pessoas continuam na rua. A Fabiana Honorato, ela fala, nós não aprendemos nada e não sabemos o que deve ser feito. Todos os dias imagens mostram isso. Culturalmente não temos um pensamento coletivo. É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Odete, bom dia. Maria Aparecida Coelho, bom dia. A Odete fala assim, João, bom dia. Aqui no bairro que eu moro, poucas pessoas usam máscaras e continuam se reunindo como se nada tivesse pandemia. E a Beatriz... Bom, depois eu leio mais recadinhos. Ted, você tem pergunta para o nosso convidado? Tenho sim, Cris. Eu queria perguntar para o João, você como dirigente do CDL, o que o CDL conseguiu identificar em termos de comércio, de ramos comerciais que mais sofreram com esse período de pandemia? Vocês têm algum gráfico, algum índice, tipo, esse ramo de comércio teve mais estabelecimentos fechados? Fala de Santos, principalmente. Claro. Não, a gente não precisa nem fazer levantamento, a gente já sabe o que acontece, né? Claro que esse pessoal que trabalha com a noite, com eventos, com bares e tudo mais, são os mais prejudicados. Quanto mais a pessoa trabalha com aglomerações, festa de casamento, e aí repercute em tudo, buffet, repercute no cara que faz o vestido de casamento, repercute no todo o restante, essa repercussão. Quanto mais o tipo do trabalho
necessita estar sem a máscara, porque é uma festa, a pessoa bebe, a pessoa come, a mais você vai ter problema. Nós também temos os shoppings, principalmente, são os lugares que estavam mais estruturados para poder fazer todo um trabalho, porque as pessoas estavam lá dentro com a máscara, estavam agindo da forma adequada. Até que você pega, é só pegar. Houve algum grande surto em algum shopping? De lojistas, de funcionários? Olha, essa loja fechou porque houve um grande surto. Vocês ouviram falar disso? Não, nenhum momento. Pois é, por isso. Porque estavam todo mundo de máscara. Na minha loja, está todo mundo junto, só com a máscara certa. Eu comprei 2.000 máscaras KN95. Eu não posso obrigar o funcionário a usar a KN95, mas eu posso deixar à disposição para ele. Ele usa ou a máscara de pano, que ele tenha, ou a KN95. Quem usou a KN95 não pegou de jeito nenhum. E eu não peguei, por exemplo, até agora. E eu uso a KN95. Porque é uma máscara que fica fechada, é uma máscara que passa por Inmetro, passa por todos os testes de qualidade, e já é comprovado que 86% de quem usa máscara não pega. Não pega. Isso é dado técnico. Então, se a gente fizesse um trabalho diferente, mas não faz esse trabalho. Não faz esse trabalho. Porque é o lugar mais seguro, justamente, senão você teria tido um problema nos shoppings todos. Olha, o shopping vai ter que fechar, não porque a prefeitura mandou, mas vai ter que fechar porque nós estamos com uma epidemia, as lojas estão fechando porque as pessoas lá dentro estão pegando. Vocês não viram isso? Vocês estão vendo? A gente viu isso em rede bancária, né, João? Ah, bom. Aí, bancos que fecharam a agência. Isso, exatamente. Por quê? Porque no banco, os funcionários internos, muitos não usam máscara. Esse que é o grande ponto. A gente sabe que no banco que o pessoal não usa máscara. É verdade. É uma ótima referência, Cris. Por que aconteceu isso no banco e não aconteceu no shopping? Qual que é a diferença? Então, a gente para se pensar. Depois de um ano, aonde é mais seguro, aonde é menos seguro. Na Coreia do Sul, lá no início da pandemia, uma pessoa transmitiu numa igreja para mais 600 pessoas. Uma pessoa transmitiu para mais 600 pessoas. Porque é um vírus que tem uma... É óbvio, a gente já sabe, não precisa ficar falando novamente. Todo mundo sabe, é por aerosol, que as pessoas pegam, que as pessoas estão andando. No ar livre, é muito menor a chance. Agora, só respondendo a questão do TED. TED, a maioria já não volta mais. A maioria já não volta mais. Quem vai poder voltar, se fez um trabalho antes, falou, putz, esse país aqui não é para amador, eu vou fazer um trabalho antes, não vou escutar político que falou que estava tudo certinho, que não ia acontecer nada. Aliás, todos falaram, hein? Todos. De prefeito a presidente, todos falaram que estava controlada a pandemia lá em outubro, setembro, hein? Não teve um que falou, não, tá muito tomar cuidado, continuar... Não, era eleição pode tudo. O que acontece? Quem tem um trabalho já preventivo, ou seja, pode trabalhar com delivery, pode trabalhar com site, pode trabalhar remotamente, tem uma chance. E ainda assim, se o cara preparou a equipe própria para entrega, porque se depender de correio, esquece que é um caos. Porque o mercadoria que eu tiver que entregar em São Vicente, você sabe como é que funciona no correio? Eu coloco no correio, e vai para Curitiba o produto. Aí depois volta para São Vicente. Que maravilha. É assim que funciona. Logística. Aí, se eu mandei uma taça para lá, a chance de chegar quebrada é enorme. Então, o que eu tive que fazer lá naquele começo? Eu já tinha site, mas meu site era muito ruim. Eu fiz um site muito bom. Eu comecei a colocar minha equipe para site. Quando falaram, não precisava ter nada mais, tá? Com tal loja já abrindo, tá tudo bonitinho. Fiz um site muito forte. Trabalhei forte com site, forte com delivery. Coloquei 2 carros na rua. Não coloquei moto. Até para o pessoal ter mais segurança de utilizar. Todos os produtos são higienizados antes. Antes de sair da loja, eles são higienizados. No carro, ele é higienizado. Até para ele ter menos risco de alguma queda também, né? Também. Exato. E eu controlo tudo. Porque quando você manda simplesmente uma pessoa entregar, não o correio é mais sério, tem essa parte toda. Mas quando você mandar, um motoboy que eu não conheço entregar, tem muitos que são sérios e fazem o trabalho direito, mas muitos não fazem. Aí o cara não tá com a máscara na posição, a pessoa nem recebe. Eu não, eu tenho o meu funcionário que vai estar com a máscara certa, com o uniforme certo, no carro certo.
na higienização certa, no produto certo, com o cuidado certo. Entendeu? Então, tivemos que fazer isso. Estamos nos mantendo nesse modo de emergência. Não é que é suficiente para... Mas tem muita gente que não tem condição disso. Como é que um cabeleireiro faz para fazer delivery? Não faz. Não tem como, é verdade. A gente sabe que tem alguns profissionais, somente manicure, que conseguem ir na casa do cliente fazer. Mas aí é o mesmo problema, né? Mas dá no mesmo, exatamente. O problema é até pior, viu, Cris? Porque quando você faz clandestinamente alguma coisa, tem vários restaurantes abertos clandestinamente, a gente sabe disso. Vários bares abertos clandestinamente, tem um monte de gente clandestina aí no meio do caminho. E continua tendo. Por quê? Porque o clandestino é que é o problema, porque você está fechado. A gente sabe que os cabeleireiros muitos estão funcionando. Inclusive para as autoridades locais, viu? As autoridades estão frequentando o clandestino. Né? Só que eles pedem para a casa deles. É interessante isso. Que continua. A gente sabe quem são. O cabelinho continua cortado, né? Interessante. Ou o cara é muito habilidoso. Será que a esposa sabe cortar o cabelo tão bem assim, ou é impressão minha? É sempre o justo pagando pelo pecador. Ou será que o nosso governador, aquele cabelinho pintado toda semana lá, cortadinho, bonitinho, ele que corta, será? Ou é a dona Bia Dória que corta para ele? É verdade. Tá empregada na casa de 10 mil metros quadrados, ele tá sem empregado lá doméstico? Será que tá? É verdade. Será que a grama tá crescendo ou ele tá parando a grama antes? Deixa eu ler mais uns recadinhos aqui. Que quando o João participa, é um monte de comentário. A Beatriz fala, o prefeito está indignado, as pessoas não estão pensando coletivamente. Triste, seres vivos, porém nem sempre humanos. Fernando Passos, bom dia a todos. A Beatriz fala, parabéns aos pesquisadores do Butantan. O Alcides Catarino, excelente dia. Bom dia a todos, um excelente convidado. É sempre um prazer ouvir o João Vilela. Olha o Anderson aqui. Opa, estabelecer linhas de crédito para o comércio não pode virar uma arapuca, porque o cara já não tem dinheiro e vai arrumar uma conta a longuíssimo prazo sem saber se vai poder pagar. João, eu vi um anúncio que está rolando nas emissoras da loja I100. Você já viu? Não. A loja I100 faz um comunicado dizendo que está mantendo fechada devido ao lockdown, porém, as pessoas que têm que pagar o carnê para não se preocuparem que quando a loja retornar, eles vão poder pagar mesmo com o vencimento atrasado e sem juros. Tá certíssimo. Uma atitude assim da loja I100, eu achei excelente. Não, isso melhora... Desculpa, João, desculpa te interromper. Claro. Eu não sei se é o caso da loja I100, talvez até seja, porque há lojas que tinham pagamentos exclusivos nas próprias lojas, né? As Casas Bahia, sem fazer propaganda, antes era assim, agora não, você paga no banco. A loja I100 provavelmente seja dessa forma, então uma forma de fazer, não sei, estou falando sem saber exatamente. Não sei se é permitido o pagamento do banco, mas quando o pagamento é na loja, talvez até seja mais fácil se fazer assim. Mas, claro, não existe essa palavra, mas desincentivar, não incentivar alguém a ir no banco para fazer isso também é uma boa. Diga lá, João. Mas é uma coisa porque, assim, ela não é essencial agora. Então, se você tinha que pagar uma conta de luz no momento desse e uma prestação de uma geladeira, você vai pagar a conta de luz. Claro. Então, assim, a loja teve o bom senso. E a loja sabe que essa propaganda positiva vai trazer muito resultado para ela. Não tem a dúvida. Isso é muito importante. A gente perde, às vezes, um pouco a noção de como que o comércio tem que se estruturar. Eu vou falar como comerciante, tá? Nós ainda somos muito amadores. Todos nós. Os grandes empresários brasileiros ainda não chegaram no nível dos grandes empresários que o mundo está enxergando lá para frente. E teve uma ouvinte que falou agora, quando meu avô falava muito isso, meu avô era do Pará, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? É verdade, porque nós estamos acostumados numa cultura de se virem, porque os governos sempre foram muito mal estruturados, cada um se vira por si. Então, essa cultura, ela vem também, historicamente, de desmandos, de falta de confiança na própria sociedade. A sociedade funciona assim, pelo clientelismo. Então, vários vereadores, quando o vereador vai fazer o trabalho, ele capta clientes.
né? Porque é o clientelismo que acontece no Brasil, de vereadores, deputados, senadores, que é o pessoal do legislativo, para poder facilitar a vida daqueles caras que estão do lado dele, que patrocinam ele. Então tem esse clientelismo, a corrupção antecipada. Então alguns são melhores que outros, alguns conseguem mais do que outros. Esse é um dos fatores. Então nós criamos uma sociedade pela necessidade, e olha, Tom Jobim já falava aqui, isso há quantos anos, hein? Que o Brasil é um país, não é um país para amadores, porque é um país complicado realmente. Para você montar qualquer coisa hoje, qualquer empresa, é uma dificuldade absurda. E não precisava ser assim. Isso que eu falo sempre. Você pode, vamos pensar sem pandemia, que nós vamos sair dessa pandemia. De uma forma ou de outra, combalidos, com certeza, mas nós vamos sair disso. Nós estamos já, a ciência, as pessoas, o ser humano tem trabalhado muito, pessoas estão trabalhando direto. O Ted agora falou da Butanvac, que é a vacina do Butantan. O Butantan também está lançando uma outra... O soro também pediu para a Anvisa para poder testar em seres humanos o soro anti-Covid. Isso tudo tem um papel fundamental. É importantíssimo isso. Agora vamos lembrar do Butantan. Você sabe por que foi criado o Butantan? O Butantan, aliás, o nome é interessante, né? Porque Bu, em tupi, é terra, e tan é dura. E quando o índio repetia a palavra, é porque ele queria enfatizar. Então, Butantan é terra muito dura, é dura, dura. E o Butantan foi criado por causa de Santos. Pouca gente sabe disso. Ele foi criado justamente por causa das epidemias e pandemias que Santos sofreu. Santos passou do final do século XIX para o início do século XX com enormes epidemias e pandemias, a ponto de ser chamado do Porto Maldito. E só consertaram isso porque começou a ter tanto problema econômico para o porto, de os navios já terem na própria passagem, olha, nós, como propaganda, como vantagem, nós não paramos em Santos, vamos direto para o Uruguai, ou vamos para Buenos Aires. Nós não paramos em Santos, porque Santos era o Porto Maldito. O porto da dengue, da febre amarela, das doenças que já tinham sido erradicadas na Europa, como a peste bubônica, que é do rato. Nós tínhamos vários problemas. E o Butantan ele foi criado principalmente para começar a ter, numa fazenda em São Paulo, era uma fazenda antes, para os técnicos, e aí tem todo o pessoal, Adolfo Lutz, todo o pessoal que foi realmente, na época, importante nessa parte da saúde, eles compuseram uma equipe para poder achar soluções. E depois o Butantan ficou conhecido em relação aos soros antiofídicos das cobras também, uma referência. Os canais de Santos, eles são frutos de pandemia. Isso. A Ponte Pênsil é fruto de pandemia. Nós temos uma série de obras em Santos, as últimas grandes obras de Santos, a nossa cidade, ela sempre sofreu muito com isso, porque era um charco. Os mosquitos, essa questão toda, muito suja, os ratos. Oswaldo Cruz, quando veio visitar Santos, falou, nossa, que cidade suja. O centro é muito sujo. E acho que era mais limpo do que é hoje. Então nós abandonamos a cidade, achamos que a cidade vai se recuperar sozinha. Criamos, como eu falei para vocês no início, decretos. Sempre faz um decreto bonito, uma lei bonita, e fala, agora vai. Lembra do Alegra Centro? Não, com a Alegra Centro nós queremos um papel com isenções, com benefício, mas não se executa. Ele cria num gabinete, o cara cria num gabinete. Ah, chama lá fulano, chama o secretário, e é tudo aqueles caras que são os puxa-saco mor, e aplaudem, olha que lindo. Eu cansei de ir para esses negócios. Quando criaram aqui a sala do empreendedor, depois não sei o que lá do empreendedor, eu vou lá, tal, aplaudo, olha que lindo, agora vai ser rápido, agora vai resolver. Agora, e fica aquela enrolação. Eu estou há anos tentando, já fiz audiência pública na Câmara, já fiz o que você possa imaginar para a gente reduzir a burocracia. Isso é de pandemia, não tem nada a ver com pandemia, isso, hein? Falta boa vontade, né, João? Não, falta um mínimo conhecer o que acontece. As pessoas elas não têm noção, Cris. Oi, João. Oi. A gente tem um recadinho da Célula Mater e a gente vai colocar, mas antes eu vou pôr uns recadinhos, vou falar os recadinhos aqui.
Rafael Munhoz, bom dia, não conheci o programa, gostei muito. Parabéns, João Vilela, sempre muito claro e consciente. Dia, então, Rafael, obrigada por você estar aqui acompanhando a gente pela primeira vez. E vou te falar, o programa é de segunda a sexta, às 10h30 até às 11h30. O comando do programa é o Ted Sartori, que está acompanhando remotamente, o Anderson, que hoje está em outro trabalho, e eu, e todo dia a gente tem um convidado. Então, espero você agora na segunda-feira, às 10h30, aqui, para estar acompanhando o 3 em Pauta. Olha quem está aqui também, o Durval Capfilho. Deviam congelar o valor dos alimentos e os pagamentos mensais não deveriam ser aumentados, como Luz, Água, Net, Claro e outras empresas. Concordo, a gente está tendo aumento de tudo, né, na verdade. Mas não Vamos resolve, colocar um recadinho, a gente já volta com você, tá, João? Tá bom. Recadinho da Célula Mater. A Célula Mater criou uma campanha pensando em nós mulheres e em quem mais precisa. Leve 2 quilos de leite em pó e garanta o seu exame preventivo de citologia oncológica, o Papa Nicolau. Todas as doações arrecadadas serão entregues para entidades assistenciais. Participe dessa corrente com a gente. Os exames serão feitos todos os sábados e domingos durante o mês de março, das 8 da manhã às 6 da tarde, mas somente na unidade Miramar. Já as doações e troca dos vouchers poderão ser feitas todos os dias na unidade Miramar. Faça o seu agendamento através do telefone 3225-2586 ou 4042-3662. Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Aí, recadinho da Célula Mater. E eu me confundi aqui, porque o João acabou de falar, entrou uma ligação. Streaming é assim, entra a ligação no celular, some tudo, aí sumiu todo mundo, a gente ficou aí um tempinho em silêncio. Ted, alguma pergunta para o nosso convidado? Eu queria perguntar para o João justamente um assunto que ele abordou no final, até parecia transmissão de pensamento, sem brincadeira, era a respeito da burocracia. Eu sempre me incomodei muito com o conceito, que aí não tem a ver diretamente com burocracia, mas tem a ver com... Quando você faz uma Olimpíada numa cidade, aí a cidade se desenvolve, constrói uma série de coisas e tal, é transporte, é habitação, bababá, Copa do Mundo aqui no Brasil, fora que não foi construída aqui na Copa do Mundo do Brasil, mas isso é uma outra história. João, você acredita que a pandemia possa acabar, ou pelo menos diminuir, acabar acho difícil, mas diminuir um pouco essa burocracia na abertura de empresas, levando em conta que muitas não vão mais conseguir abrir, vão falir, não vão conseguir mais isso, ou a burocracia é algo que é inerente ao Brasil, é inerente ao que existe nesse país, e não é possível acabar, não é uma pandemia que vai fazer acabar com a burocracia? Olha, eu espero, porque o próprio governo depende das empresas. Os empregos vêm das empresas, os impostos vêm diretamente ou indiretamente das empresas. Se você não fizer isso, você vai acabar com a cidade. E a burocracia que eu falo, viu, Ted, não é em relação só a abrir a empresa. Abrir é fácil. Abrir não é o problema. Abrir no sentido papel. Já foi até mais, né? Já foi até mais, mas hoje não é tão complicado. O duro para você abrir uma empresa é fisicamente falando. Porque é tanta norma burocrática, isso sai da Câmara, isso não sai do governo executivo. O executivo tem um papel de mandar para a Câmara, olha, isso aqui não está dando certo, vamos legislar de acordo da forma certa. Vou dar um exemplo em relação a plano diretor. O plano diretor tem que ser imediatamente revisto em Santos, porque nós temos uma dificuldade muito grande de edificar. Centro de Santos, regiões tombadas, nós temos que mudar esse sistema, e dá para mudar, é possível mudar, mas dá trabalho. Vou deixar claro que dá trabalho, não adianta vir papelzinho, que me dá raiva é quando o governo não, vou fazer um papelzinho aqui, vamos assinar e publique-se, e acho que resolveu. Não resolve, não é assim. Nós temos uma região aqui em Santos belíssima, poderia ser belíssima, que é a Bacia do Mercado. Durante a campanha, eu trouxe alguns deputados para Santos, deputados federais, inclusive. E ele falou, nós vamos lá para o Gonzaga. Eu falei, não, nós vamos lá para a Bacia do Mercado, você vai conhecer o mercado municipal, você vai conhecer lá. Fiz um passeio de catraia com ele, vou dar uma voltinha para passar embaixo do túnel. Não fomos até o Guarujá, fomos até a saída da barca e voltamos, assim, só para ele conhecer. E fui andando com ele até o Paço Municipal, até a prefeitura. Ele ficou assustado. Ele falou, não, aqui não é Santos. Está me trazendo aonde? Eu falei, não, é Santos. Foi Vinícius Poit, até Paulo falou o nome do deputado federal.
Falei, Vinícius, é Santos. Não, não é. Não é. Não, o prefeito fala que isso aqui tá lindo. Não, não é. Olha lá, Vinícius, aqui é Santos. Essa pergunta para qualquer transeunte, fui a pé com ele para sacanear mesmo, né? Para mostrar para ele a verdade. E os santistas não conhecem também, não sabem o que acontece na nossa cidade. Levei o Ricardo Melão, que é deputado estadual, e levei a Adriana Ventura, que é deputada federal, ali no Chico de Paula e na favela da Lemoa, nas Palafitas, e levei na Vila dos Criadores também. A gente não imagina o que tem aqui em Santos. E quando eu falo, Ted, estou falando isso porque, assim, nós temos várias cidades, tem lugares que você não tem burocracia zero porque o Estado não entra. Se você quiser montar um negócio lá na Vila dos Criadores, sem problema. Se você for morador de lá, você monta, não tem que pedir nada para a prefeitura e você monta seu negócio lá. Porque lá ela não entra também. Ela já não entra para fazer nada de bem, não faz nada de mal também. Porque ninguém vai deixar entrar, porque lá o crime organizado funciona, ele é organizado, né? Aqui nós temos uma sociedade não organizada. Mas o que eu falo é assim, para você montar, plano diretor, é fundamental. Eu tenho um imóvel que fica ali na Comendador Martins. É um imóvel que desde 1927 é comercial, ele está todo adequado para as normas, banheiro deficiente, as entradas, as rampas, guarda-corpo, está tudo na norma certinho. E eu fui locar esse imóvel para uma empresa que faz placa de carro. Sabe essas placas de agora Mercosul? Sim, essas novas empresa, placas. E tal. Aí a prefeitura falou, não pode. Por que não pode? Ah, porque é placa. Mas daí, tô aqui num lugar que tem uma retífica do meu lado, uma loja de pneus do outro, tem uma marcenaria, totalmente ligado, ali perto da CT, aquela região toda ali. Não pode porque isso aqui vai ter... Não, mas não tem barulho, é aquela placa de carro. Não autorizaram. Não autorizaram. Quer dizer, é algo insensato. E assim por diante. Por que é Praia Grande? Eu falo Praia Grande, que é uma cidade perto, que todos nós conhecemos. Você conhece há muito tempo, o Ted, a Cris, eu tenho certeza que conhece há muito tempo. Nós conhecemos a Praia Grande como a cidade do farofeiro, a cidade atrasada, a cidade de tirar sarro, né? Era a cidade do patinho feio da Baixada. Guarujá era a pérola do Atlântico. Guarujá era legal. Mas Praia Grande, é o farofa, era ônibus na praia, era o cara trazendo isopor, não era isso? Era isso esgoto, mesmo. Naqueles bairros perto da praia, esgoto no meio-fio ali passando, tudo desverdeado, aquele esgoto. Todo mundo sabe. Por que Praia Grande cresceu? Praia Grande não tem porto, Praia Grande não tem indústria, Praia Grande é uma linguiça de 24 quilômetros de praia, 24 quilômetros e meio de orla, com 4 quilômetros e meio em média da pista para praia. Por que Praia Grande cresceu? Alguém sabe me responder? Por que Praia Grande cresceu? Não tinha dinheiro, não tem porto, não tem indústria. Porque eles tinham só uma saída. O prefeito Mourão, quando assumiu, e eu tenho... Não é que eu estou só elogiando o Mourão, não. Tem coisas, mas ele fez um negócio inteligente. Ele falou, não, nós temos que ter liberdade econômica. Quem quiser empreender, vem aqui. Você viu o cara um dia rebocando parede de uma casinha? Daqui a um ano, o cara estava construindo um predinho. Daqui a 4 anos, estava construindo um prédião. Esses caras de construtora na Praia Grande era um cara pequenininho, era pedreiro, servente de pedreiro, muitos deles. Eles falaram, venha empreender, venha para cá, venha construir, venha montar seu negócio. Quem lembra da Malê da nossa época com 20 anos, nós com 20 anos? Alguém lembra da Malê ser uma rua de restaurantes fantástica? Não. Nossa, é verdade. Não existia. Então, é empreendedorismo, é liberdade econômica. Sabe qual que é uma das cidades que mais crescem no Brasil hoje? É Balneário Camboriú. Camboriú cresce violentamente, porque tem liberdade econômica. Eles mudaram as leis, facilitaram. E ainda te falo mais, você falou da Malé, acho que final da década de 90, início de 2000, mas mais ou menos por aí, o meu pai morou no Tude Bastos. Uhum. E eu ia, às vezes, para lá. Era uma rua terra, para eu achar a casa, para você achar a numeração, era difícil. Há uns 2 anos atrás eu tive no Tude Bastos, por coincidência, na casa de uma amiga que mora na mesma rua, que era a rua do meu pai. É outra cidade. Eu parei e falei, não, é a mesma rua?
completamente assim, asfaltada, residências, comércio. É uma outra cidade. Você olha realmente Praia Grande, cresceu demais. Méritos do nosso do prefeito lá, do ex-prefeito Mourão. Tem uma pergunta para você, João? Oi. Antes eu vou fazer um comentário, que eu faço minha as palavras dele também. Durval Cap, faltou você ser eleito, mas o povo não sabe o que é bom. Fica a dica para as próximas. Não, o Anderson Durval, faz assim, João, o que você acha do projeto de uma nova estrada ligando o Planalto ao litoral, anunciada essa semana? Vai conseguir mesmo diminuir o movimento no SAI ou vai tirar uma nova fonte de recursos para concessionárias? Porque alguém há de administrar, correto? Ah, sim, mas vão ser os mesmos, pode ter certeza que esse novo é para o novo poder aumentar o seu faturamento. Eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não, porque tudo que você amplia e faz de uma forma adequada, você consegue ter um resultado melhor, normalmente, se você fizer da forma certa. Nós precisamos realmente ter mais... Vamos lembrar que nós somos o maior porto da América Latina. O que falta aqui também? O aeroporto, porque nós encruamos o Andaraguá lá, que o André Orsini está tentando, mas tem travas legais enormes para sair um aeroporto comercial do Andaraguá, e o aeroporto do Guarujá também fica esse sai, não sai, por vários motivos. Nós não temos aeroporto, que nós devemos ter aeroporto há muito tempo, nós tínhamos que ter um sistema para trazer mais turistas para cá, o trem, que é outra questão que nós faltamos ter. Agora, o que eu coloco é o seguinte, dá para a gente fazer, tem projeto para fazer tudo isso, só não tenta inventar a roda. O grande erro do administrador brasileiro, do administrador político principalmente, é tentar inventar a roda. Todos os erros que nós cometemos nessa pandemia, quando nós tentamos inventar alguma coisa. É só ver o que aconteceu. Não tenta inventar. Vamos pegar o que deu certo? Olha, Praia Grande não inventou nada. Eles simplesmente pegaram e fizeram o que dá certo no mundo inteiro. E funcionou. É ter mais empresas, mais empregos. Aí você gera mais impostos. Quando você gera mais impostos, você melhorar a infraestrutura da cidade. E assim por diante. É assim que funciona. Me conte um lugar diferente disso. Quando o lugar tem a burocracia, tudo que não pode, a cidade não pode, e vocês sabem qual que é a cidade do não pode que nós estamos falando, né? Sim. Nada pode aqui na cidade do não pode. Quando você começa a ter essa burocracia toda, você cria um clientelismo, que alguns podem, daí porque são amigos do rei, podem. E você começa a gerar o desemprego. Nós não podemos mais aceitar isso. Porque hoje em Santos tem 26 mil pessoas morando sobre palafitas. Isso é um crime que se comete. Nós não temos saneamento básico para uma grande parcela da nossa população. Mas o papel, mais uma vez, diz que temos. Então, se o papel diz que temos, então temos. Esse reino que nós vivemos aqui, ele é muito estranho. Porque nós achamos que nós somos extremamente avançados, sofisticados, e nós não somos. Nós temos que reconhecer a pessoa que falou aí, a ouvinte que falou em relação à sociedade, como ela é. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos reconhecer. Saber como é que nós somos e como nós estamos. Deixar de ser autossuficiente, essa mentira que às vezes se sustenta. Nós achamos que está tudo lindo. Nós vemos aquela propaganda política que nós vimos agora há poucos meses atrás, mostrando um centro de Santos, o bondinho virando ali bonito, tudo bonito, as pessoas alegres, sorridentes, tudo funcionando. Nós temos um projeto, nós temos um não sei o quê, que tudo funciona, tudo é lindo. Depois, passou a eleição, parou o pinta-poste, né? Porque nós temos eleição pinta-poste. Pintamos os postes, limpamos, cortamos a grama, fica lindo. Acabou a eleição, a grama cresce, o poste fica encardido e ninguém mais faz nada. Nós vamos ter que mudar esse sistema, queira ou não queira, porque nós estamos ficando para trás. Nós já não somos mais a capital do litoral. Vamos lembrar disso? Outras cidades estão crescendo. Bertioga não era nada. Alguém lembra de Bertioga como é que era? Nada. Era um bairro de Santos vagabundo lá. Olha o Bertioga. Cresceu muito. Guarujá está crescendo. Praia Grande cresceu muito. Nós estamos vendo Santos ficar para trás.
por falta de pessoas que peguem coisas que já deram certo no mundo e coloquem em prática. Não dá para inventar a roda. A pandemia serviu para mostrar isso. A pandemia, para concluir, mostrou quem são os verdadeiros líderes. O líder não é aquele cara que esbraveja, que grita, que começa a falar que a população é culpada. Não é isso, não funciona assim. É que nem o comandante do Titanic, o barco está afundando lá. Vocês são os culpados, hein? O Titanic afundou, vocês são os culpados. Vem cá, não foi bem os passageiros do Titanic que afundaram o Titanic. Eles sofreram, como nós vamos sofrer agora. Não tem barco para todo mundo. Os hotéis lotados, os hospitais lotados, mostram que não tem barco para todo mundo. Nós estamos afundando. Alguns acham que porque não entrou água ainda na sua cabine, está seguro. Mas quando o navio vai para baixo, vai de uma hora só. Se a cidade passar de um certo nível, e esse nível está muito próximo de acontecer, é funcionário público que não recebe. Tá? Se quebrarem essas empresas que estão ainda se segurando aqui, é funcionário público que não vai receber. Aí o pessoal vai entrar em pânico. Tem 12 mil funcionários públicos em Santos, que o dia que atrasar esse salário, aí você vai ver a cidade entrar em pânico. Pode ter certeza. Pegando esse gancho, tem um recado aqui também para você. A Regina Lúcia Villani. João, acompanhei sua campanha e à época sabíamos dos mais de 500 comissionados. Outro dia fiquei sabendo que esse número aumentou. Aumentou, Regina. Não só aumentou os comissionados, como vão aumentar as secretarias também. A secretaria vai criar uma secretaria especial do centro. Como se isso resolvesse. Não, e o pior não é criar a secretaria ou deixar de criar a secretaria, é a falta de eficiência das secretarias. Não adianta você colocar vários comissionados se os comissionados não tiverem voz ativa e se forem pessoas competentes e qualificadas para trabalhar naquilo. A grande maioria, infelizmente, é porque participou de campanha, é porque apoiou, é porque está pendurado lá, é porque tem um partido ligado. Tem comissionado de cargo alto, hein? Que foi contra a eleição em outra cidade aqui do mesmo partido e foi colocado aqui. Por quê? Porque tem rolo com o pessoal, mas não é pela qualidade do cara. Alguns até têm. Tem comissionados muito bons, não é? Não vou reclamar de todos, não. Aliás, tem caras que eram do Paulo Alexandre que eu colocaria se fosse prefeito. Tinham caras bons. Mas a grande maioria está lá pendurada. E as empresas públicas continuam funcionando aqui, infelizmente, por causa disso. Você tem Coab, você tem Prodesan, você tem CET, você tem uma série de empresas que, infelizmente, estão nos levando à bancarrota. Se é que a gente pode falar assim. João, nosso tempo aqui já esgotou. Não sei se o Ted tem alguma pergunta para você. Não, só queria agradecer mais uma vez pela presença do João, né? Dessa vez online, né? Da outra vez que ele esteve no programa foi pessoalmente, mas sempre com o mesmo brilhantismo, sempre com a mesma oratória afiada, e oratória não só oratória pela oratória, mas oratória em termos práticos, né? Um grande abraço ao João, muito obrigado mais uma vez. E Cris, até você tem um recadinho para dar agora a respeito do sorteio. Hoje seria um dia de sorteio, normalmente. Sim, exatamente, eu vou dar o recadinho já. A gente vai dar uma... Oi, Ted. Não, só estava dando um grande abraço para o João, um grande abraço a todos. Obrigado, Ted. Sim, como o Ted lembrou, hoje seria o dia do sorteio, mas devido a esse lockdown, essas restrições, a gente vai dar uma pausa, até porque precisa ir na loja para retirar, então a gente vai dar uma pausa no sorteio. Assim que tudo se acalmar, a gente retoma os sorteios, tem o bolo da Marleide, tem os brigadeiros da Divino, tem flor da Gardênia. A gente estava tentando ver se consegue alguma coisa da Design Gallery também, né? Consegue. É que agora realmente está tudo bem complicado, né? Deixa voltar e a gente retoma. Tá certo. Ted, obrigada aí pela sua participação. Um abraço ao Anderson que está acompanhando. E, João, muito, muito obrigada. Já vou te chamar no WhatsApp para a gente agendar para a semana que vem, hein? Obrigado, gente. Muito obrigado. Então, tá aí. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Hoje teve bastante recadinho. E eu quero agradecer a todo mundo. Não deu para ler alguns recados que ficaram aqui. Obrigada, Marcelo, Ted. Obrigada, Anderson, durante toda a semana. E fique em casa essa semana, se você puder.
final de semana, fique em casa, descansa, assiste um bom filme, leia um livro, na verdade, esquece um pouco os noticiários, né? E vamos seguir em frente. Segunda-feira a gente está de volta com mais um 3 em Pauta. Até lá.